Olá, eu sou a doutora Leslie. Vamos conversar um pouquinho sobre as síndromes de microdeleção e o teste de MLPA? As síndromes de microdeleção são doenças que envolvem a perda de sequências do DNA e podem ocorrer em qualquer um dos cromossomos, mas elas são muito pequenas para serem detectadas pela cariotipagem clássica utilizando o bandamento G. O tamanho e o local da perda de segmento de DNA pode variar, mas sempre envolve uma região crítica associada à síndrome. As microdeleções são geralmente menores que 3 megabases de tamanho, mas contêm genes muito importantes, que estão diretamente associados às manifestações clínicas da síndrome e à síntese proteica nesses pacientes. As deleções sempre causam uma variação no número de cópias gênicas, provocando um desequilíbrio do DNA, conhecido como perda ou ganho de CNVs. A maioria das microdeleções e das microduplicações clinicamente significativas ocorrem de forma esporádica. No entanto, pais levemente afetados podem sim ser diagnosticados após o nascimento de uma criança com uma anormalidade. Além disso, essas síndromes têm manifestações clínicas muito variadas, o que torna difícil o diagnóstico apenas clínico. As síndromes clássicas têm uma apresentação mais facilmente reconhecível, como por exemplo a síndrome de George ou a síndrome da deleção de 7q11. Embora alguns fenótipos sejam facilmente reconhecidos, como por exemplo a síndrome de Williams ou a síndrome de Prader-Willi, que tem um comportamento associado à síndrome, a maioria das microdeleções patogênicas são difíceis de se identificar clinicamente. Dessa forma, elas exigem um método de triagem genômica para serem diagnosticadas, como por exemplo o teste de Multiplex Ligation Probe Amplification, que é o teste de MLPA para o diagnóstico das síndromes de microdeleção. O MLPA é um teste que investiga CNVs, ou seja, ele é capaz de investigar a alteração no número de cópias genômicas e assim detectar as deleções e duplicações em genes importantes e regiões críticas associadas às síndromes de microdeleção e microduplicação. Mas afinal, como é que funciona o MLPA? Ele é um teste com 5 etapas simples, onde o kit contém sondas específicas de diferentes tamanhos associadas às regiões críticas das síndromes que serão investigadas. Essas sondas, elas hibridam no DNA do paciente e são amplificadas para, posteriormente, serem separadas por tamanho em uma corrida de eletroforese capilar, que depois pode ser analisada utilizando um software disponibilizado pelo fabricante e assim obter o diagnóstico. O MLPA tem inúmeras aplicações que vão muito além das síndromes de microdeleção e de microduplicação do DNA. No entanto, os kits disponíveis para a identificação das síndromes de microdeleção são muito variados e permitem a identificação simultânea de mais de uma síndrome e de vários pacientes ao mesmo tempo. Isso é muito importante, principalmente quando não há uma suspeita clínica para um determinado paciente ou para uma família. Ainda, nós podemos destacar algumas vantagens desse método, o teste de MLPA, para laboratórios, para médicos e principalmente para os pacientes. Se considerarmos, por exemplo, um laboratório de rotina, as vantagens se iniciam pelo custo, uma vez que o MLPA é o teste mais econômico para a detecção de deleções e duplicações. Além disso, ele tem uma gama de kits muito diferentes que abrangem várias síndromes. Ele exige equipamentos simples que já estão lá disponíveis na rotina da maioria dos laboratórios. Além disso, ele é um ensaio escalável e que permite realizar a coleta utilizando SWAP, o que vai facilitar muito o atendimento de pacientes.
Para os médicos, a facilidade de solicitar um diagnóstico preciso e que vai dar certeza da confirmação diagnóstica é muito importante. Além disso, ele permite detectar doenças simultaneamente e doenças de imprint. E é excelente para as famílias, porque ele permite um diagnóstico rápido, um preço acessível, além de proporcionar a oportunidade de obter um aconselhamento genômico. Eu convido a todos a acompanhar as novidades e obter todas as informações sobre o teste de MLPA para síndromes de microdeleção acessando o site da Citogen. Muito obrigada!